Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, este é o nosso Conexão Geo número 30, hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2019. Na semana passada, no Conexão Geo 29, eu trouxe para vocês um pouco sobre aquela questão do Trump e as tarifas que ele ameaçou impor contra o México. Também falei sobre os protestos em Hong Kong e a ameaça e o que representa esse tipo de protesto em Hong Kong para a estabilidade da China como um todo. E também dei as primeiras notícias, falei um pouco sobre os dois ataques a navios petroleiros ali nas proximidades do Estreito de Hormuz. Hoje, três assuntos importantes. Primeiramente, vou falar sobre as tensões entre Estados Unidos e Irã, que aumentaram bastante, a visita do Xi Jinping à Coreia do Norte, e fecho com o G20, a reunião do G20, que vai acontecer na próxima semana, na sexta e sábado, na próxima semana. Com relação ao aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã, destaco que depois do ataque que ocorreu naqueles dois navios na semana passada, o ponto alto foi que na quarta-feira um drone americano foi abatido pelos iranianos. Aqui algumas coisas importantes. Desde a semana passada, desde a sexta-feira da semana passada, sexta-feira da semana passada, quando aqueles dois navios foram atacados, o Irã em momento algum admitiu ter qualquer participação no ataque aos dois navios. Então, na semana passada eu já tinha comentado, na sexta-feira, no último Conexão, já tinha comentado que ainda precisariam de mais provas. Os Estados Unidos não conseguiram apresentar provas convincentes de que o governo iraniano estava realmente por trás desses ataques, mas a pressão diplomática, muitas declarações dos diplomatas do governo americano, do presidente Trump, secretário Pompeo, etc. Só que na quarta-feira agora a coisa subiu um pouco de tom quando um drone americano foi abatido. Ontem, na quinta-feira, acompanhando a mídia internacional, tivemos a informação de que o presidente Trump teria dado a ordem de realizar um ataque em massa ao Irã, só que no último momento ele retrocedeu e cancelou esse ataque. Bom, aqui a minha análise, eu já tenho falado desde o início dessa crise entre o Trump e o Irã. É uma crise que, na verdade, começou quando o Trump assumiu o governo. Ele sempre foi contra o acordo nuclear que o Obama assinou com o Irã, junto com outros países europeus. Foi uma quebra, tem sido, desde que o Trump assumiu o governo em janeiro de 2017, uma discussão grande sobre essa questão do acordo com o Irã, do acordo nuclear. E é importante a gente entender os diversos atores envolvidos com essa disputa. Primeiro, que o interesse de Arábia Saudita e Israel contra o Irã, ou seja, de reduzir o poder do Irã. O Irã não é um país qualquer, é um país de 80 milhões de habitantes, tem uma história importante, Império Persa, de conquistas, ou seja, não é qualquer país, não foi um país fabricado, como o caso do Iraque, por exemplo, da própria Síria, um país montado após a Primeira Guerra Mundial. O Irã não, o Irã é um país com muitas tradições. O Irã, ele fala farsi, ele não fala árabe, então são alguns elementos importantes. Invadir o Irã não é uma coisa simples. O relevo do Irã não é um relevo como o do Iraque, não é um relevo plano. Descarto totalmente uma invasão americana no Irã, não é o caso, mas realmente já tenho falado em outros podcasts, já tenho comentado que não descarto a possibilidade dos Estados Unidos realizar um ataque cirúrgico a algumas instalações do programa nuclear iraniano e também instalações dos centros de lançamento de mísseis do Irã, que também é um alvo importante que os Estados Unidos têm batido bastante. Uma das coisas que o Trump alega que o acordo nuclear com o Irã não é positivo é essa questão dos mísseis de longo alcance que o Irã possui e que os Estados Unidos também queria negociar. E aí, voltando, esses dois atores que eu comentei, tanto a Arábia Saudita como o Israel, têm muito interesse em, digamos assim, degradar esse poder do Irã,
a Arábia Saudita nessa disputa de poder no Oriente Médio. A Arábia Saudita, lembrando, a religião predominante na Arábia Saudita é sunita, muçulmano sunita, no Irã é muçulmano xiita, e obviamente a gente não pode também esquecer que na Arábia Saudita nós não temos uma democracia. Então, assim, tanto a Arábia Saudita como aqueles outros países ali do Golfo Pérsico, como o Kuwait, como Bahrein, Omã, etc., são ditaduras com alguma coisa de parlamento, mas na verdade são ditaduras. A população, de uma maneira geral, não tem liberdade de escolher os seus governantes, diferente até do que o Irã, onde há eleição para presidente da República, por exemplo. Então, a Arábia Saudita vê no Irã uma grande ameaça naquela região do Oriente Médio, e, obviamente, Israel, Netanyahu, vamos lembrar que Netanyahu é um primeiro-ministro, é um político bastante influente. Israel também não gosta da ameaça iraniana, não gosta do Irã. O Irã tem laços fortes com a Síria, tem laços fortes com o Hezbollah no Líbano. Ou seja, esses dois atores, Arábia Saudita e Israel, têm muito interesse em degradar o poder do Irã. E os Estados Unidos têm uma relação muito forte com esses dois países, tanto com a Arábia Saudita como Israel. Mas o Trump, desde o início do seu governo, também já tinha falado de que não queria mais se envolver nessas guerras. O Oriente Médio já não é tão mais importante assim para os Estados Unidos em termos de petróleo, com o aumento da produção americana dentro dos Estados Unidos de petróleo. Ou seja, eu acho que o Trump deve ter avaliado com mais calma o custo-benefício desse ataque contra o Irã e, por isso, retrocedeu. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos dessa crise. A crise não acabou, não acredito que vai acabar, mas vejo que essa avaliação que o Trump fez de não realizar o ataque agora, se isso realmente aconteceu, se houve realmente a ordem de atacar e ele retrocedeu, eu acho que não deve ter ataque por enquanto, ou um outro elemento possa ter surgido nesse tabuleiro, que é um tabuleiro bastante complexo de poder ali na região. A gente não pode esquecer que a China também importa bastante petróleo do Irã, a Rússia também ali próxima do Irã, ali pelo Mar Cáspio. Ou seja, tem muitos atores envolvidos e temos que aguardar mais um pouco para ver onde que vai dar essa crise Estados Unidos e Irã. O segundo tópico que eu falei para trazer para vocês é o tópico da visita do presidente Xi Jinping da China à Coreia do Norte. Primeira visita de um chefe de Estado da China à Coreia do Norte em 14 anos. A gente sabe que a China apoia demais o governo da Coreia do Norte, é o grande, garantidor, digamos assim, da permanência do Kim Jong-un no governo, no poder. Aqui a gente vai lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, já ocorreram 2 encontros entre o Kim Jong-un e o Trump, e antes desses encontros, o primeiro aconteceu em junho do ano passado em Singapura, o segundo encontro aconteceu esse ano em fevereiro em Hanoi, no Vietnã. E antes dos 2 encontros, interessante a gente lembrar que o Kim Jong-un fez questão de se encontrar com o Xi Jinping, o presidente da China, tipo assim, para receber instruções ou orientações com relação a essa reunião com o presidente Trump dos Estados Unidos. E nessa próxima semana, que vai ser o terceiro tópico que vamos comentar daqui a pouco, vai ter a reunião do G20, onde o Xi Jinping deve estar presente com o Trump. Então eu acredito que essa visita do Xi Jinping ao Kim Jong-un na Coreia do Norte também tem muita relação com essa negociação entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Vejo como possível uma terceira reunião entre os Estados Unidos, entre o Trump e a Coreia do Norte, e o Kim Jong-un, para tentar resolver de vez essa situação. Lembrando que o que interessa para o Kim Jong-un é ele se manter no poder. Eles conseguiram desenvolver a arma nuclear, que é um elemento de poder muito forte. Desde o início eu falo aqui no podcast que acho difícil a Coreia do Norte abrir mão dessa capacidade nuclear, mas a pressão é muito grande. A Coreia do Norte precisa sobreviver, comércio internacional está sofrendo sanções muito fortes dos Estados Unidos, da ONU de uma maneira geral, e apenas a China ali como garantidor da sua sobrevivência está difícil. Então acho que o Kim Jong-un vai acabar, talvez, possa ceder essa questão nuclear em troca de uma desmilitarização americana da Península Coreana, ou seja, a saída das tropas americanas da Coreia do Sul. Lembrando que os Estados Unidos possuem 30 mil militares na Coreia do Sul. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto seria uma garantia, talvez por um tratado, um acordo dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, de garantir
não atacar a Coreia do Norte, alguma coisa nesse sentido, e liberando o comércio de uma maneira geral, ou seja, garantindo a permanência do Kim Jong-un no poder, facilitando um pouco a questão do comércio internacional e a proteção em termos militares, porque um ponto que a gente não deve esquecer, que não interessa para ninguém naquela região, uma Coreia reunificada. Obviamente, essa Coreia reunificada seria sob a liderança da Coreia do Sul. Teríamos um país de 80 milhões de habitantes com a tecnologia da Coreia do Sul e o poder militar da Coreia do Norte em termos nucleares. Ou seja, essa soma daria um país bastante interessante. Isso não interessa à China, isso não interessa à Rússia, muito menos ao Japão, né? Então a visita do Xi Jinping tem esse viés de tentar continuar sendo o tutor da liderança do Kim Jong-un na Coreia do Norte. Terceiro ponto que eu trago para vocês é a reunião do G20, uma importantíssima reunião anual. Os líderes dos 20 países, nas 20 economias do mundo. Ano passado, vocês lembram, aconteceu em novembro na Argentina. Esse ano vai acontecer essa semana, na próxima sexta-feira, próximo sábado, em Osaka, no Japão. Primeira vez que acontece no Japão, reunião importantíssima. Reunindo líderes dos principais países do mundo. 90% do PIB do mundo vai estar ali, né, representado pelos seus líderes, pelos seus presidentes. Trump vai estar ali, uma possibilidade de encontro com o Putin da Rússia, também está sendo bastante aguardada. O primeiro-ministro Modi da Índia, que acabou de ser reeleito, já confirmou que vai ter um encontro bilateral, em separado, durante a reunião com o presidente Trump também. O próprio Xi Jinping da China vai estar presente. Também há uma expectativa de uma reunião em separado com o Trump, agora em Osaka. Nós não podemos esquecer dos outros atores. Por exemplo, o Macron, ele vai chegar no Japão um pouco antes. Ele chega no Japão na quarta-feira. Vai ter um encontro em separado com o primeiro-ministro japonês, o Abe. A França tem muito interesse em estreitar relações com o Japão, parte de tecnologia, comércio bilateral, etc. E o Macron, obviamente, hoje é talvez o principal líder da Europa. Ou seja, é uma reunião muito importante, ela vai acontecer na próxima sexta e no sábado. Eu vou trazer mais novidades sobre essa reunião no nosso podcast da próxima sexta-feira. Vou deixar passar um pouco mais essa semana para ver outras novidades, algumas confirmações de encontros, etc. Lembrando que, obviamente, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos é um ponto importantíssimo. A crise no Irã, outro ponto importante. Nós não podemos também esquecer das sanções contra a Rússia, né? A situação na Crimeia, da Ucrânia, ali do leste da Ucrânia, que ainda está sob uma questão de tensão ali, de guerra civil naquelas províncias do leste da Ucrânia. Ou seja, a reunião do G20 muito importante, vamos estar atentos. Eu vou voltar a falar sobre ela no nosso próximo podcast na outra sexta-feira. Como eu tenho sempre trazido algumas notícias militares, 2 notícias militares para fechar o nosso podcast de hoje. A primeira, aquele grupo-tarefa que eu tinha comentado, da fragata Gorshkov, que é o principal navio mais moderno atualmente da Marinha Russa. Eles saíram da Rússia no final de fevereiro, passaram pelo Mediterrâneo, pelo Oceano Índico. A Gorshkov participou da parada naval na China no final de abril, chegaram no Equador na semana passada, e a notícia que trago para vocês é que, como eu estava prevendo, o Grupo Tarefa do Gorshkov cruzou o Canal do Panamá na última quarta-feira agora, dia 19. O primeiro destino provável no Caribe é Cuba, talvez chegando lá hoje ainda, ou talvez amanhã, nesse final de semana, atracando em Cuba. O Gorshkov está acompanhado de um navio-tanque, de um navio de apoio logístico, de um rebocador de alto mar. São 4 navios no total, e a expectativa é que, além de Cuba, o grupo-tarefa do Gorshkov também vá à Venezuela. A outra notícia que trago para vocês, também na área militar, iniciou essa semana a comissão do USS Comfort, que é um navio hospital da Marinha dos Estados Unidos, uma comissão de 5 meses pelo Caribe, países da América Central, países da América do Sul. Eu chamo a atenção de vocês dessa comissão porque é uma comissão importante, é um navio hospital muito grande, ele atende muitas pessoas, etc. Ou seja, é um elemento de soft power, né? Poder brando dos Estados Unidos importante. Ele é controlado pelo Comando Sul, que é sediado em Miami, e vai controlar essa missão do navio Comfort, do navio hospital americano, durante esses próximos 5 meses. É uma notícia, o navio acabou de sair de Miami agora, na quarta-feira, e vai começar essa comissão pela América do Sul e América Central. Para a semana que entra, então, além da reunião do G20, que começa na sexta-feira, apenas chama a atenção também que teremos uma reunião dos ministros de defesa, secretários de defesa dos países da OTAN. Essa reunião ela acontecerá essa semana em Bruxelas, na quarta e quinta-feira,
É uma reunião importante. Os Estados Unidos têm pressionado a comunidade, os outros países da OTAN, os países europeus da OTAN, para comprar armamento dos Estados Unidos. Importância é a preocupação dos Estados Unidos com relação à sua indústria de defesa. E ocorreu recentemente uma sinalização dos países europeus da OTAN que não fariam isso. Então, eu acredito que esse seja um dos temas da agenda dessa reunião, lembrando aquela questão dos 2% do PIB de cada país componente da OTAN para gasto de defesa. Essa é uma briga que o Trump tem tido com os outros países da OTAN, que vários deles, incluindo, por exemplo, a Alemanha, não gastam 2% do seu PIB com defesa, e o Trump tem cobrado bastante isso. Essa reunião dos ministros de defesa também dos países da OTAN acontecerá essa semana e vamos estar acompanhando. Este foi o nosso podcast número 30. Agradeço a atenção de todos, desejo um bom final de semana, uma boa semana. Até o nosso próximo podcast. Obrigado.